Bom dia a todas e todos. Vamos lá, Melo. Bom, hoje eu trouxe aqui, eu até vi também o que o Melo trouxe, são dois assuntos que dialogam. Essa matéria a gente publicou na Fórum ontem à noite, chamou bastante atenção, porque mais do que o xingamento dessa mulher ao Ricardo Nunes, ao vivo na Globo News, falando do apagão em São Paulo, esse xingamento representou, na verdade, uma furada de bolha na cobertura da imprensa tradicional sobre essa crise em São Paulo. Porque ao longo dos últimos dias, a mídia, aí representada pela Globo, Folha de São Paulo, Estadão, tem procurado, de alguma maneira, eximir o prefeito Ricardo Nunes das responsabilidades com relação a este apagão, e associando, né, o problema única e exclusivamente à Enel, que é a concessionária de energia que opera, né, a distribuição de energia elétrica em São Paulo. Em São Paulo, em algumas outras cidades, região metropolitana e tudo mais, né? Bem, só para explicar o contexto disso aí, né? Ontem, ao vivo na Globo News, como vocês podem ver aí no programa Edição das 18, um repórter entrevistava pessoas na rua sobre o apagão, e o assunto, como vocês podem ver, né, o assunto em discussão, a notícia que estava sendo repercutida, era essa que está no GC, essa barrinha que fica logo abaixo da mulher aí, ó. MP São Paulo, 2 pontos. Enel deixou de investir 600 milhões em São Paulo em 3 anos, né? Então a notícia, tal como vem se configurando aí nos últimos dias, desde o início da crise em São Paulo, estava girando em torno de uma responsabilização da Enel, que sim, é responsável em grande parte por esse apagão. Uma empresa péssima, né? Não é a primeira vez, seus canais de atendimento são péssimos, ele não coloca pessoas para trabalhar e resolver os problemas, né? Os chamados feitos pelas pessoas não são atendidos, enfim. Só que não é a única culpada, né? O outro culpado se chama Ricardo Nunes, o prefeito da capital paulista, que tem insistido na narrativa de que a culpa, além da Enel, seria do governo federal, seria do presidente Lula, porque a concessão da Enel é feita pelo governo federal. Acontece que quem tem a prerrogativa de fiscalizar a Enel é a Agência Nacional, a ANEEL. E a Agência ANEEL, ela é presidida por um bolsonarista, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, indicado pelo padrinho político, pelo aliado do Nunes, que tem mandato. O presidente Lula não pode mandá-lo embora, tal como o Roberto Campos Neto no Banco Central, né? Mas o Nunes vem insistindo nessa narrativa, tentando se eximir de qualquer responsabilidade por este apagão, culpando o governo Lula, culpando a Enel, e a imprensa, grande parte da imprensa, embarca nessa narrativa. Não só que embarca, né? A boa parte da imprensa sabe da responsabilidade do Nunes, mas o poupa porque o Nunes é o candidato dessa empresa em São Paulo, dessa imprensa em São Paulo, né? O Nunes é o candidato da mídia em São Paulo, e claro que a imprensa vai poupá-lo, vai preservar a sua imagem e não vai evidenciar a sua responsabilidade, né? Que é essencial, né, numa situação como essa. Na verdade, independentemente dos problemas da Enel, que é em grande parte responsável por essa crise, se o prefeito estivesse fazendo a sua lição de casa, fazendo o básico, os danos seriam muito menores, né? Porque boa parte das casas que ficaram sem luz, e muitas delas ainda estão sem luz, ficaram por conta da queda de árvores em fiações elétricas, em transformadores e tudo mais, né? E quem faz a poda de árvores em São Paulo é o Lula? É a Enel? Não, não é. É o prefeito de São Paulo. A quem cabe também fiscalizar a concessão federal da Enel na capital paulista? A Prefeitura de São Paulo, né? O Ricardo Nunes não tomou qualquer medida para evitar problemas do tipo desde que houve aquele outro apagão no ano de 2023, em novembro, que ele foi para o camarote da Fórmula 1, foi assistir a luta do UFC,
em vez de tomar medidas. Agora ele coloca o coletinho da Defesa Civil, né, diz que está trabalhando, mas não está resolvendo nada. Vejam vocês, a gente está falando da maior metrópole do Brasil, da maior metrópole da América do Sul, uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, está desde sexta passada com centenas, com milhares de imóveis sem luz. Ainda são mais de 150 mil imóveis, hoje, quarta-feira, sem energia elétrica na cidade de São Paulo. E a imprensa poupa o prefeito. A imprensa abraça a narrativa eleitoral do prefeito e coloca a responsabilidade apenas na Enel e indiretamente no governo federal. E aí eu trouxe o caso desta mulher porque ela furou a bolha dessa mídia tradicional, sem essa mídia querer, e responsabilizou o prefeito ao vivo na Globo News ontem, neste programa, edição das 18. Né? O repórter estava na rua entrevistando as pessoas, o GC do programa, né, a pauta do programa era a responsabilidade da Enel sobre o caso, e o repórter foi surpreendido por essa mulher, identificada como Fabrícia, né, que entrou ao vivo e não poupou o prefeito Ricardo Nunes. Né? Ela disse, né, ela contou ali na entrevista, que tem o pai com diabetes em casa e que há 15 dias ele sofreu um AVC. E aí ela vem falando como o apagão vem prejudicando o tratamento do pai dela. Ela disse o seguinte, abre aspas, não tem insulina para ele, perdi todos os medicamentos em casa, perdi todas as minhas compras, foi tudo para o lixo. E aí, na sequência, ela dispara contra o prefeito Ricardo Nunes, né, surpreendendo o repórter, surpreendendo a Globo News, que não contava com isso, a intenção deles era manter a responsabilidade na Enel e poupar o prefeito. Então a mulher seguiu, né? Esse é um descaso muito grande. Para querer votos da população, quer, mas ajudar quem necessita, aí quando chega esses gastos agora, vão vir para a gente, é 500, 600, 700 de conta de luz, sendo que a gente nem gasta metade. Então, assim, esse prefeito é um bosta, declarou a mulher, né? E para vocês verem como a intenção da Globo era blindar o Ricardo Nunes, no momento que ela dispara, esse prefeito é um bosta, a câmera corta dela rapidamente naquele gesto de desespero, né? E vai para outra pessoa na rua ali, muda o assunto, aí vamos voltar para os estúdios, aí voltam a falar da Enel, voltam a falar do Ministério Público e não tem mais Nunes, né? Só que foi para o ar, a gente não vai mostrar o vídeo aqui porque tem direitos autorais da Globo News, evidentemente, mas está circulando nas redes sociais. Eu vou deixar o link da matéria da Fórum aqui para vocês sobre isso, que nessa matéria da Fórum vocês vão encontrar o vídeo e vocês podem assistir. Né? Como eu disse, são mais de 150 mil pessoas ainda sem luz, 150 mil pessoas não, 150 mil imóveis, né? Ou seja, o número de pessoas sem luz é o dobro, porque se considerar que em cada casa vive pelo menos 2, 3, 4, 5 pessoas, né? O número é muito maior. Mais de 150 mil imóveis sem luz depois de 5 dias de um apagão na maior metrópole da América do Sul, né? E a imprensa insiste em poupar Ricardo Nunes, mas a população de São Paulo, pelo visto, a se levar por este comentário dessa mulher, não tem comprado essa blindagem da imprensa, né? E sabe muito bem quem é o responsável. Vamos ver como essa crise pode se refletir nas próximas pesquisas de intenção de voto, inclusive porque é algo que o Guilherme Boulos, adversário do Ricardo Nunes, vem tentando explorar de maneira acertada, claro, né? Apontando o Ricardo Nunes como responsável por este problema, tal como ele é. Ele é, mas a imprensa, como eu disse, tenta blindar. Então, fica meus cumprimentos aí, inclusive, para essa moradora de São Paulo, que teve coragem de, apesar de toda essa blindagem, né, colocar os pingos nos is. Inclusive, falou de eleição, né? Falou ali que na hora de pedir voto, ele vai pedir voto, né? Ela trouxe essa conotação eleitoral para a postura do Ricardo Nunes agora, que quer fingir que trabalha. É isso, Melo. Seu microfone está fechado aí, Melo. Oi.
A gente vê como é que isso funciona, né? Vamos pegar, depois eu parto para a minha apresentação, se for o caso. No Rio Grande do Sul, deixa botar isso só depois. No Rio Grande do Sul, agora, todos nós aqui lembramos do que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, a tragédia das enchentes que quase acabou com o Estado, né? A Prefeitura de Porto Alegre ficou mais do que comprovada a culpabilidade do prefeito em não tomar as medidas. Bombas que puxavam a água não estavam funcionando, né? Não houve o trabalho da prefeitura, e, no entanto, para surpresa, o prefeito quase se reelegeu no primeiro turno, faltou pouco para ele se reeleger no primeiro turno. E ele estava disputando com uma candidata do PT, do governo do presidente Lula. Simplesmente que foi o governo do Lula que reergueu o Rio Grande do Sul. O presidente botou bilhões de reais no Estado, ofereceu uma bolsa de R$5.000 para cada pessoa que teve a sua casa atingida, de todas as pessoas do Estado. Botou o Estado, fez um ministro de ponta de lança dentro do Estado para acompanhar quais foram as medidas do governador e do prefeito de Porto Alegre. Botaram o colete da Defesa Civil, cosplay de Zelensky. Agem igual ao Zelensky, que bota uniforme de guerra, mas não vai para a guerra. Quem morre são os ucranianos, as pencas, os magotes, enquanto ele fica só andando para lá e para cá, e muito nervoso, sempre muito nervoso, não é? E com o coletinho lá de cosplay de guerrilheiro. E o mesmo está acontecendo agora em São Paulo. Aí, na minha apresentação, vamos lá, Ivan. Eu primeiro vou fazer justiça aqui a uma... Eu fiz um comentário na semana passada e sobre que foi uma divulgação que o Google fez de que já se assistia mais pelo YouTube do que pelos canais de televisão. Mostrou uma pesquisa lá. E, na verdade, essa pesquisa do Google é verdadeira, mas tinha um foco muito restrito, né? Aí aqui tem este comentário aqui que eu trago para fazer justiça ao que está acontecendo. Não era uma fake news, mas não fazia justiça ao retrato real do que está acontecendo. O mote da divulgação do Google era uma pesquisa Cantar Ibope Mídia restrita aos televisores conectados à internet, o que não é a maioria dos televisores no Brasil. Como sabemos, nem todos os aparelhos do Brasil acessam a web. Na verdade, a própria Cantar é incapaz de acessar o Brasil inteiro. Custa caro cobrir o território do tamanho do nosso. As pesquisas do Painel Nacional de Televisão cobrem 15 regiões metropolitanas e capitais. O país profundo, justamente aquele que mais consome Globo, SBT, Record, Band, etc., é ignorado. Não bastasse esse significativo problema mostral, a medição da audiência do YouTube enfrenta uma barreira técnica. Enquanto os canais abertos são cadastrados a partir do áudio dos televisores, as plataformas de streaming são coletadas pelo IP, o IP é aquele endereço que a gente acessa a web, né? Assim, programas de TV assistidos ao vivo no YouTube, como Roda Viva e Jogo Aberto, deixam de ser somados ao quórum de suas respectivas TVs para engordar a audiência da plataforma do Google, porque quem está assistindo pelo YouTube, né? Um desvio sério que não existe em outras tecnologias. Quem, por exemplo, assiste Roda Viva na Vivo está dando audiência para a TV Cultura e não para o segmento TV a cabo. Feita esta correção, vamos ao assunto. Ontem, pela manhã, eu iria fazer essa apresentação ontem, mas
porque a gente veio com outro assunto e estava mais quente e ficamos nele. Mas aqui a Folha de São Paulo ontem, falando sobre o apagão em São Paulo. São Paulo fica mais tempo sem luz que cidades italianas clientes da Enel. Foco na Enel. Estadão, a outra. Comércio e população de São Paulo se mobilizam para cobrar Enel na justiça por perdas. Agora, o terceiro, o Globo, aqui do Rio, já, como não são de São Paulo, não é de São Paulo, crise tem jogo de empurra entre Enel, ANEEL, governo e prefeitura, e 300 mil seguem sem luz. Era muito mais gente sem luz do que 300 mil. Hoje, ainda é mais do que 300 mil. Mas isso daí mostra como eles agem passando pano, e você vê que isso dá certo, porque provavelmente a cobertura no Rio Grande do Sul passou o pano, porque se tivesse sido cobrado, se a população tivesse sido verdadeiramente informada pela mídia do que aconteceu, o prefeito não teria quase sido reeleito em primeiro turno. A mesma coisa agora, se tivessem cobrando do prefeito Ricardo Nunes as responsabilidades dele, porque houve uma enchente no ano passado. Isso já deveria ter sido um alerta para prevenir, para que não acontecesse de novo. E, no entanto, nada foi feito, e é muito fácil chegar agora e jogar a culpa na Enel. Toda a responsabilidade, ele teve um ano quase, porque aquilo foi em novembro, ele teve quase um ano para cobrar medidas da Enel, para fazer as podas, para fazer todo esse trabalho, e não fez nada. E agora fica culpando a Enel e a ANEEL, e joga a ANEEL como governo, quando a ANEEL não é governo. As agências reguladoras, elas não são comandadas pelo governo. Elas são independentes, que é outra das coisas que temos aqui no nosso, que o governo vão tirando cada vez mais poder, quando, a partir do governo do PT, eles vão tentando cada vez mais tirar poder do presidente da República. Exato. Ô, Melo, e só um detalhe, né? Nessa reação deles de culpabilizarem somente a Enel, somente o governo, né, de forma totalmente equivocada, eles ainda agora falam, né, estufam o peito, Nunes, Tarcísio e tudo mais, sobre romper o contrato com a Enel, né, sendo que é exatamente o que eles querem fazer com a Sabesp, né? Exatamente o que acontece hoje. O que acontece hoje com a Enel, como a concessionária de energia de São Paulo, é o que vai acontecer com a privatização da Sabesp, que é apoiada por essa mesma turma, que é apoiada pelo Tarcísio, que é apoiada pelo Nunes. Quem não se lembra do Tarcísio com o martelo na bolsa, quebrando o negócio lá no momento em que que obteve êxito, né, a venda dos papéis da Sabesp. Então, é impressionante que hoje eles, né, no período eleitoral, venham com um discurso de que a empresa privada não é eficaz, né, com esse discurso de intervenção do Estado mesmo, né, porque isso é uma intervenção do Estado, o Estado intervir para cortar o contrato de concessão com a Enel. Ora, não são vocês que defendem a não intervenção do Estado? Então, assim, né, é uma armadilha isso, porque o que é a Enel hoje, o que é a gestão de energia elétrica em São Paulo hoje, é exatamente o que esses dois que estão falando em cortar contrato com a Enel querem fazer com a gestão da água e do saneamento básico em São Paulo com a privatização da Sabesp, né, Melo? Desculpa, só um parênteses. E aí, quando aconteceu um problema com a Sabesp, o que o prefeito e o governador vão falar? A culpa é da Sabesp. A culpa é da Sabesp, assim como falam que a culpa é da Enel. Mas a culpa é de quem fez a privatização. Quem foi que fez a privatização para a Enel? Quem é que está fazendo agora a privatização da Sabesp? Eles estão tirando o poder do povo que vota
e colocando na mão das agências reguladoras. Então, ele vai falar, é a culpa da Sabesp, eu não posso fazer nada. Mas, enquanto a Sabesp é do governo, ele pode. Depois que deixa de ser, ele não pode. Exato. E detalhe, Melo, culpa de quem privatizou e parte da culpa da imprensa, da mídia, que historicamente incentiva privatizações e demoniza a intervenção estatal, né? A narrativa dessa mídia que há décadas no Brasil faz um discurso pró-privatista, né, que demoniza governos que mantêm estatais, que demoniza intervenções do Estado, né? Foi essa imprensa que abriu o caminho para que as privatizações, para que os privatistas de ocasião pudessem fazer suas privatizações com o aval da opinião pública. Com o aval da opinião pública, né? O caminho porque seria mais eficiente, né? Eles seriam mais eficientes. Está aí a eficiência, né? Não é mesmo? Mas aí são os dois jeitos de agir, num passando pano, no outro antecipando isso aqui. Vai mostrando, nós publicamos na revista Fórum, em abril deste ano, aquela pergunta ali, Globo tem pré-candidato para presidente em 2026? É o que parece. E aí é uma matéria que mostra que uma investigação feita pela Promotoria de São Paulo, desbaratando uma quadrilha, o Jornal Nacional mostrou todo o trabalho e no final, vai lá para o segundo slide, no final, eles botam o grande herói da matéria é o governador Tarcísio, que não fez nada pelo desbaratamento daquela quadrilha no nariz do governo dele, porque quem fez tudo foi o Ministério Público. E aí, mas no final, coroa com uma declaração do Tarcísio. Isso mostra uma face do crime que está ficando cada vez mais ousado, um crime que está se infiltrando no poder político, um crime que está lavando dinheiro cada vez mais em atividade. Tudo isso dentro do governo dele, descoberto pela promotoria. Vamos para o outro slide. 10 dias depois, num domingo, o Globo dá 3 páginas da edição de domingo para o Tarcísio, um perfil do Tarcísio de Freitas, como equilíbrio entre radicais e instituições mobiliza o governador preferido da direita para voo em 2026. Quem disse que ele era o preferido da direita? Houve essa pesquisa? Não. O Globo está dizendo, está lançando. Dizer, é o nosso preferido, né, Melo? Exato, é o nosso como preferido. Como ele não pode falar isso, né? Para não dizer é o nosso candidato, eles botam isso. Agora, hoje já está assumido. Lá atrás era presumido, hoje todo mundo já comprou barato de que é o Tarcísio o candidato. Mas o Tarcísio é um candidato, mas, de repente, em São Paulo, agora eles já botaram agora no próximo. Fizeram uma pesquisa, olha só, fizeram uma pesquisa, o Instituto Quest fez uma pesquisa para a presidência em 2026, colocando o Lula, o presidente Lula, o Tarcísio e o Pablo Marçal. Curioso é que o Pablo Marçal ganha do Tarcísio. Né? Mas seja, isso reforça que o Tarcísio é o candidato preferido do Globo, não da direita, Melo, porque a direita quer votar no Marçal. Então, já estão colocando, eles já estão fazendo o quê? Aproximando uma terceira via. Tem Exato. O Lula, tem o Tarcísio e tem o Marçal. Se o Tarcísio ficar pelo caminho, a gente sobe o Marçal. Então, já está lançada a candidatura do Marçal também. Um desqualificado completo. Depois de nós passarmos 4 anos de Bolsonaro, eles estão preparando dois cavalos para 2026. Se não for um, joga o outro. Não pode ter o Lula. E arrisca jogar o Brasil na mão do Marçal. Eles já estão pesquisando isso. Exato. Daqui a pouco, outra pesquisa falando isso, daqui a pouco começam a entrevistar jornalismo declaratório, páginas inteiras com o Marçal declarando, criticando o governo Lula, o que ele acha que deveria ser feito, vira
mais um personagem da política brasileira pronto para, daqui a 2 anos, estar concorrendo à eleição para presidente da República. E depois não se pode reclamar do resultado, não é? Depois acontece dele ganhar e nós vamos ter mais 4 anos de uma maluquice igual a do Bolsonaro. Libera tudo para o mercado e o povo que se lixe, saia correndo como empreendedor. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Como mostra o Rio Grande do Sul, lembrem-se disso. Não se alienem da sua própria realidade. Olhem a sua realidade. Na hora de votar aí em São Paulo, pensem no que foi feito na prefeitura. Se vocês querem manter isso aí. Se não querem, há outra opção. É isso que tem que fazer. Com isso, Melo, com a mídia trazendo o Pablo Marçal como candidato à presidência, sendo que ela tem o Tarcísio como primeira opção, né? Ela, é o que você disse, ela abre um leque para caso o Tarcísio não decole, ela tem ali o Marçal e tudo mais. É interessante porque eu estava observando esses dias o cenário eleitoral no Uruguai, que vai às urnas agora no dia 27 de outubro, o mesmo dia do segundo turno das eleições municipais aqui no Brasil, né? E o candidato do José Pepe Mojica, no Uruguai, o candidato de esquerda, que é o Yamandu Orsi, ele é o único candidato da Frente Ampla, que é o partido do Mujica, contra 3 candidatos de direita que têm a mesma plataforma política, em que já há um acordo para forçar um segundo turno, porque ele tem 42% das intenções de voto, o candidato do Mujica, contra 3 que juntos somam 41%. Né? Então a ideia é forçar um segundo turno com um nome para que depois os nomes dos outros os eleitores dos outros 2 candidatos de direita votem no representante que foi para o segundo turno. É essa configuração, mais ou menos, que a mídia está querendo dar para a eleição presidencial de 2026. Né? Ela tem o seu candidato predileto, mas tem um outro step de direita ali para, né, forçar essa situação. E ver a que ponto chegam para tirar o PT do governo. É Marçal também como opção para o eleitor. Exato. É isso. Eu te devolvo para o Mauro, deixa eu só ler um superchat que chegou aqui, a gente acabou não lendo, ó, da Gilvânia Gonçalves, que a gente estava falando lá do Nunes com o colete da Defesa Civil, né? Colete da Defesa Civil e pôr a culpa no Lula deu super certo no Rio Grande do Sul. É o que nós exatamente. Aí você vê como é que a mídia não informa, porque se o gaúcho tivesse recebido a informação correta, jamais o Sebastião Melo poderia ter quase sido eleito no primeiro turno. Jamais, jamais. Porque a responsabilidade do prefeito nas enchentes é cristalina. Como as águas estavam imundas, a responsabilidade dele era cristalina. Isso aí. Fala, Mauro. Eu vou repetir essa informação daqui a pouco, quando entrar o Valério, só para... Notícia sempre tem prioridade, breaking news. Acabou de sair a pesquisa Paraná Pesquisa. Hoje tem 2 pesquisas para São Paulo, Paraná e Quest. Saiu Paraná Pesquisas. A notícia não é boa para a campanha do Boulos. A Paraná faz uma sequência de dados, ela alinha as pesquisas sobre segundo turno que ela fazia no primeiro turno com as pesquisas agora. Então, as 2 últimas são as pesquisas efetivamente do segundo turno. Na pesquisa que saiu dia 10, né, o Nunes tinha 52,8 e o Boulos 39, 13,8 de diferença. Na pesquisa de hoje... Então, e a pesquisa de hoje já captou o impacto emocional, sobretudo, do apagão, que ela foi feita sábado, domingo, segunda e terça. O Nunes está com 52,3, caiu, portanto, meio ponto apenas, e o Boulos foi para 39,2, subiu apenas 0,2. Então, pelo menos nesta pesquisa,
o esperado impacto do apagão não aconteceu. Vamos ver na Quest mais tarde. Então, dá para ver aqui, botando apenas as duas pesquisas, estão praticamente imóvel, né, a pesquisa antes do apagão e a pesquisa posterior ao apagão. Outro dado interessante, isso não está na Quest, não, na Paraná, eles não estão comparando, eu que montei esse quadrinho agora aqui, comparando a rejeição. A rejeição do Nunes não deu um salto, ela cresceu, mas não deu um salto, ela subiu 3 pontos percentuais, ainda na margem de erro, de 33,1 na pesquisa do dia 10 para 36,1 agora. A do Boulos subiu um pouquinho também na margem, de 48,1 para 48,8. Vamos ver a Quest e amanhã Datafolha, né? Esta primeira pesquisa a captar os efeitos do apagão mostra que não teve grande efeito na corrida eleitoral em São Paulo. Vamos ver. Sendo verdadeiro o resultado da pesquisa aí, né? Sendo fiel à realidade dos fatos, parece que o paulistano está querendo contratar uma nova enchente para outubro, novembro do ano que vem, porque está satisfeito. Então, já sabem que em outubro, novembro do ano que vem, preparem as suas casinhas. É isso. Acho que agora o Datafolha amanhã deve dar um cenário melhor por conta até de um dia a mais, né, de campo, depois das enchentes e debate também, né? O Datafolha estava dando 22 pontos de vantagem para o... Mesmo que caia 5, continua 17 pontos. Em tese, o Datafolha talvez seja que capte mais plenamente, porque o campo deles vai até hoje, né? Então, talvez até amanhã, inclusive, dependendo de como for. Eu acho que vai até amanhã. Então, captaria mais amplamente o efeito. Estamos vendo o efeito Rio Grande do Sul também, Porto Alegre também, em São Paulo. Exatamente. Valeu, até amanhã. Vamos ver se amanhã é o seguinte, já aviso. Azenha, se você não aparecer amanhã, nós vamos botar uma cadeira vazia. Isso aí. É isso. Até amanhã, gente. Valeu. Tchau.